Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, que é o primeiro de 2025. O ano se renova, mas o nosso compromisso é o mesmo: levar informação de qualidade de forma imparcial até você, para que você se informe e forme a sua opinião. Ao meu lado, a minha amiga Rafaela Lourenço, de volta comigo nesse ano de 2025, assim como foi todo ano de 2024, e o nosso compromisso se renovando a cada ano aqui na Aparecida Debate. Boa noite, Rafa, tudo bem? Tudo certo. Como é que passou de ano? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Pronta para 2025? Temos que estar sempre, na verdade. Assim como a gente deseja para o pessoal de casa que nos acompanha mais uma terça-feira. É um prazer ter a sua companhia aqui no Aparecida Debate e um programa ainda mais incisivo neste ano de 2025. Bom, e o programa de hoje, a gente já debate então uma realidade inadmissível: a persistente violência no campo. Em 2023, o Brasil bateu recorde de conflitos, foram 2.203 registrados. Já no ano passado, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, CPT, os dados parciais do Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, o SEDOC, mostram que no primeiro semestre de 2024, houve ao menos 1.056 ocorrências de conflitos no campo. Rafa, e essas disputas se configuram nas mais variadas situações sociais, como invasão de terras, luta por água e direitos trabalhistas. A gente vai ver aqui os últimos números divulgados sobre os conflitos no campo. Em 2023, total de 2.203 ocorrências. Agora, dados parciais de 2024, o ano passado agora, que já é passado, Exato. Mas que ainda vão ser fechados. Primeiro semestre, 1.056 ocorrências. Dessas, 872 conflitos pela terra, 125 conflitos pela água e, lamentavelmente, 59 de trabalho escravo. E a gente vai atualizando também os números, que tem muito mais números para a gente trazer ao longo desta noite, até porque é uma pauta atual e histórica também ao mesmo tempo, porque envolve o desrespeito com o homem e com a natureza. Por isso a gente convida agora para este início de debate, não é, Eduardo? Sim. O Carlos Lima, ele que é membro da coordenação da campanha contra a violência no campo, que nasceu em defesa dos povos que lutam para ter acesso à terra e o direito de ser e existir. Uma ótima noite para você, Carlos. Seja muito bem-vindo ao Aparecida Debate. Boa noite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês para tratar, infelizmente, de um tema que já devia fazer parte do passado brasileiro, mas que ainda é latente, que é a questão da violência contra os povos, contra as comunidades e especialmente contra a natureza. Bom, um prazer a gente ter a sua participação aqui, neste primeiro programa do ano. Gostaríamos muito de não precisar falar mais uma vez sobre este tema, mas, por outro lado, a gente tem sim que falar e bater nessa tecla para cancelar, acabar de fato com essa situação. Só que antes da gente falar, Carlos, da campanha em si, essa realidade de violência, ela se arrasta há centenas de anos, Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esses números com a gente. Apesar de reduções como de vítimas, ainda são níveis elevados de violência, não é isso mesmo? Sim, ainda é elevado e a causa, com certeza, é a forma como o Brasil foi colonizado. A terra teve, para a ocupação portuguesa, pela invasão portuguesa, o sentido de tirar da terra os indígenas, depois a forma como a terra foi trabalhada com trabalho escravo, a monocultura, a destruição da natureza. Então, nós temos que realizar um acerto com esse passado, no sentido de que a gente traga para o campo brasileiro não só a paz, mas também restabelecer a natureza. É preciso, diante dessa crise climática que nós estamos vivendo, dessa emergência climática, que a gente possa, de fato, abrir espaço para que as comunidades possam viver nas suas terras, que os povos indígenas que cuidam do meio ambiente, cuidam da natureza, possam ter os seus territórios homologados, e que aqueles que lutam pela reforma agrária possa o Estado brasileiro reconhecer essa necessidade de refazer esse agrário brasileiro, garantindo a reforma agrária, que é constitucional. Enquanto não houver, por parte do Estado, medidas
inclusive que estão na Constituição, que garanta essa harmonia e a utilização do uso da terra de forma democrática, o acesso democrático e garantir os direitos dos povos originários e das comunidades tradicionais, infelizmente nós vamos sempre caminhar rumo à violência, porque a violência encontra no país um pilar muito importante que é a impunidade. A CPT está catalogando agora, desde 85 que a CPT faz registro da violência no campo, e tem mais de 2.000 assassinatos. E a CPT está vendo que a impunidade faz parte dessa engrenagem da violência no campo. Não se pune quem mata pobre, quem mata índio, quem mata sem terra. Isso é muito grave, isso clama aos céus. E para nós da campanha contra a violência no campo, é fundamental que o governo brasileiro haja e haja com rigor e garanta a paz no campo. Carlos, boa noite para você, obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Como você está falando, né, esse cenário, infelizmente, de violência no campo aqui no Brasil é histórico, né? A gente volta lá para a colonização. Mas a distribuição desigual de terras que sempre existiu, é esse principal ponto que explica para a gente, que desencadeou nesse cenário atual de violência no campo no Brasil? Sim, isso vai ter lastro na história brasileira. Por exemplo, a dita libertação dos escravos, ela não foi acompanhada de uma reparação social, não foi dado terra àqueles que viveram por grande tempo no regime de escravidão. Então, o Brasil tem essa dívida social enorme, e depois a terra no Brasil ela sempre foi vista como um elemento de enriquecer uma pequena parte, né? Primeiro a coroa portuguesa, depois assim a elite brasileira, os escravocratas, essa turma só percebe a terra como um sinal de enriquecimento. Nós não produzimos praticamente alimentos, os grandes produzem commodities, mais terra, mais devastação, mais prática de escravidão, no sentido de produzir para exportação. Enquanto isso, o povo brasileiro vive com fome, tem gente que não se alimenta 3 vezes ao dia, há uma insegurança alimentar que grita aos céus. Então, essa é uma questão que tem alicerce no nosso passado, na colonização, e que permanece até hoje. São poucas pessoas donas de imensidões de terra, donas de quantidade de terra equivalente a um estado de Alagoas, a um estado de Sergipe, e enquanto as pessoas não têm o que comer. Então, essa forma injusta de divisão da terra, muitas dessas terras fraudadas, muitas dessas terras públicas, terras da União, que foram griladas, e que se estabeleceu no Brasil que a única saída para o Brasil, do ponto de vista econômico, é o agronegócio, e a sua prática é danosa ao meio ambiente, às pessoas, e coloca à margem uma quantidade enorme de pessoas que poderiam estar acessando a terra. Isso é gritante ainda no século XXI, ainda nós, no ano 2025, ainda falando de violência no campo contra as pessoas, contra as comunidades e contra a natureza. Isso é inadmissível. É inadmissível, exato. Não tem como a gente aceitar, né, uma questão como essa. E, Carlos, a questão da organização da produção agrícola, né, e a utilização massiva de tecnologia também afeta esse desenvolvimento mais equitativo no campo aqui no Brasil? Qual a análise? Olha, o Brasil é injusto com os mais pobres, né? A história do Brasil é feita de injustiça contra os mais pobres. Essa tecnologia é sempre voltada no sentido de ter mais terra e produzir mais para exportar. O Brasil é aquele que trabalha a sua matéria-prima, ele manda commodities, manda grãos assim para fora, e não tem uma preocupação em uma soberania alimentar que constitua uma sociedade onde todos possam ter o acesso a alimento que é sagrado. Para mim, quando falta comida na mesa de qualquer família brasileira, a injustiça permanece no campo. E a gente tem visto nos últimos anos como a gente entra com facilidade no mapa da fome, da miséria, e como a gente sai
do mapa da fome e da miséria quando distribui um pouco de recurso. Se as medidas fossem no sentido de modificar as estruturas, desse condições das pessoas permanecerem na terra, desse condições dos indígenas terem a sua forma de organização, de cuidar da terra, de se alimentar, se isso fosse garantido, nós com certeza estaríamos vivendo uma outra situação, porque quem produz alimento no país são os pequenos, são aqueles que veem a terra não como uma simbologia de dinheiro, de lucro, de mercadoria, mas vê na terra uma relação de harmonia. Isso tem que mudar. Se a gente não mudar esse sentimento pela terra, não só a espécie humana, porque me parece que a gente se preocupa mais com a espécie humana, mas todos os seres vivos correm risco. O Papa Francisco tem dito isso incansavelmente. Estamos todos conectados, todos interligados, e somos frutos da criação. Então, é preciso preservar a criação, todos os seres vivos, desde a árvore, da importância da árvore, desde o rio que corre, desde a semente, desde as bactérias, dos vírus, dos animais. Enquanto a gente não se voltar novamente para esse equilíbrio, o planeta corre risco. E a devastação é muito feita a partir do desejo de lucro, 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 e dominar a terra para dominar as pessoas. Isso ainda é muito presente na nossa sociedade. Felizmente, né, a gente está vendo o nosso planeta Terra correndo um risco cada vez maior, principalmente por causa dessa degradação, pelo desenvolvimento econômico que é imposto pelo próprio homem, a situação que a gente se encontra hoje. E essas vítimas são principalmente aqueles povos que vivem no campo. Agora eu queria perguntar para você, para a gente estar encaminhando para o final desse bloco, Carlos, mas a gente precisa ressaltar aqui iniciativas como a que vocês tomaram. Para você falar um pouco dessa campanha contra a violência no campo, que está completando 2 anos. Quem faz parte, como é que é o trabalho na prática? Carlos, fala para a gente. Olha, a partir dos dados da Comissão Pastoral da Terra e do Conselho Missionário Indigenista, nós percebemos ali no ano 2000 que a violência estava crescendo, e estava crescendo rápido contra os povos, as comunidades. E nós percebemos também que havia, naquele momento, um governo preocupado em armar as pessoas, em liberar o acesso às armas. Um governo que semeava o ódio e que dizia abertamente que indígena, que quilombola, que sem terra, tinha que ser enfrentado com violência, com arma. E ali nós percebemos que era preciso criar um movimento que garantisse a essas comunidades e às pessoas que lutam por direitos no Brasil uma certa defesa. E foi criado, a partir da Comissão Pastoral da Terra, uma conversa com diversas organizações pastorais da Igreja Católica, também pastorais de outras igrejas, ecumenismo também foi praticado, o movimento sindical, o movimento de direitos humanos, e após praticamente 1 ano de escuta, de conversas, nós lançamos a campanha nacional contra a violência no campo, em defesa dos povos, das águas, da terra e das florestas. E hoje tem mais de 70 organizações que aderiram a essa organização, essa articulação entre organizações, e que principalmente se baseia no sentido de realizar as denúncias, né, de violência, de pressionar o governo no sentido de evitar a violência. Nós conseguimos que fosse criada uma comissão de enfrentamento à violência no campo do governo federal, que tem ido às comunidades e que tem garantido, de alguma forma, uma segurança a essas comunidades. Nós estamos fazendo também oficinas de autocuidado nas comunidades, no sentido de se proteger e no sentido de garantir a sua existência, a sua vida. E a gente tem encontrado também muita gente doente do ponto de vista psicológico, assim, que tem sofrido ameaças. Cresceu muito o número de ameaças no campo brasileiro, cresceu muito a pistolagem no campo brasileiro, e a gente também tem tentado trabalhar esse sentido de garantir a essas pessoas uma saúde mental, um autocuidado, para que elas entendam que é necessário continuar a sua vida, né, e que
a diversidade, que a violência que existe, ela vai ser superada a partir da organização. Então, a gente realiza oficinas nessas comunidades, a gente, de certa forma, elegemos alguns estados para que a gente pudesse estar mais presente, o Mato Grosso do Sul, o Pernambuco, a Bahia, né, assim, são estados que chamam a atenção, e a Amazônia, assim, são estados que chamam a atenção no sentido de que precisa ter uma proteção maior a essas famílias. Então, a gente tem feito esse caminho da denúncia, também realizamos também propostas aos governos, né, para cada área a gente tem apresentado proposta no sentido de diminuir a violência no campo, mas a nossa principal luta é pela realização da reforma agrária, pela titulação das terras quilombolas e a homologação das terras dos povos originários. Enquanto o Estado não realizar essas 3 ações fortemente, inclusive previstas na Constituição brasileira, nós vamos ter aí muitas pessoas vulneráveis e vivendo em clima de violência. Eu posso citar 2 situações que para mim foram 3 que foram muito fortes. A morte do menino Jonathan, com 10 anos, em Pernambuco, né? A morte da mãe Bernadette, que estava no serviço de proteção, né, na Bahia, muito forte, mexeu muito com a sociedade brasileira, e recentemente, o ano passado, a morte da nega Pataxó, na Bahia, onde houve praticamente uma conivência entre aqueles que assassinaram a nega Pataxó e a polícia militar da Bahia. Então, isso é muito forte e isso é ação do governo. Cabe a nós fazer a denúncia, cabe a nós estar junto das comunidades, mas quem tem poder de polícia, quem tem poder de legislação para realizar a reforma agrária, para resolver a questão agrária brasileira, é o Estado brasileiro. Tá certo, Carlos, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco, obrigado por todas as informações, o nosso papel aqui também de trazer, levantar este assunto para ser debatido, dar voz, né, para aqueles que por muitas vezes são invisíveis, né, na sociedade. Obrigada, viu, por estar conosco. Eu que agradeço. Boa noite e bom trabalho para vocês. Boa noite, um abraço para você, obrigado pela presença aqui. Estamos de volta com o Aparecida Debate, nesta terça-feira falando sobre os conflitos no campo que se somam aos danos sofridos pelas comunidades rurais devido à crise climática e à série de incêndios criminosos. No primeiro bloco, a gente repercutiu os números atuais divulgados pela Comissão Pastoral da Terra, que inclusive apresentam reduções de violências como grilagem, invasão, omissão, conivência e pistolagem. Mas houve um aumento de ocorrências de ameaça de expulsão, que passaram de 44 em 2023 para 77 em 2024. Apesar das ocorrências de pistolagem terem reduzido de 150 para 88, este é o segundo maior registro da última década. Neste bloco, a gente debate os direitos fundiários e seus reflexos no campo com o nosso convidado que vai aparecer aqui para a gente, o Rildo Marques de Oliveira. Ele é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Boa noite, Rildo. Muito bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Tudo bem com você? Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse programa com vocês. Muito obrigado. Queria perguntar primeiro para você, até pedir para que você nos explique o que a legislação brasileira garante com relação aos direitos fundiários no campo. Rildo. Então, primeiramente, queria dizer a vocês que a questão fundiária do campo no Brasil, ela é bastante controversa durante o histórico que possui, né? Desde remontada aos passados, que é o Estatuto da Terra, de 1850 ainda, na era imperial, né, onde o Império adotou medidas de titulação de terras, o que trouxe uma grande concentração de terras na mão daquelas pessoas que tinham poder aquisitivo. E uma grande parcela, né, da população brasileira que não tinham meios, né, de buscar a sua titulação, ficaram como se não existentes, apesar de terem a posse da terra. O Brasil, ele vive há muito tempo esses grandes conflitos. Eles não só são rurais, mas como eles também são conflitos que também geram nas grandes centros da cidade.
Então, hoje, o que a Constituição da República ela pactuou a partir de 88? Primeiro, é que o Estado brasileiro ele tem que fazer a organização do sistema agrário. E com a organização do sistema agrário, a nossa legislação constitucional, ela permite que haja uma solução pacífica para todos os conflitos que eventualmente nós tenhamos internamente. Mas o capítulo constitucional que cuida efetivamente da questão rural, da questão agrária, possibilita que haja um reconhecimento por parte daqueles que estão na posse da terra a partir de muitos anos, né, onde você pode, por exemplo, fazer a uso capião, como você também, a Constituição garante, por exemplo, a permanência dos povos tradicionais, como, por exemplo, as áreas reconhecidamente pertencentes aos quilombos, as áreas indígenas e também as outras comunidades tradicionais, como comunidades de pescadores, enfim, de pessoas que sobrevivem efetivamente na terra. Então, a Constituição ela garante que essas pessoas elas estejam permanentemente na terra. O problema do conflito, ele vem muito em decorrência, pelo menos na nossa visão, vem muito dos interesses econômicos que se sobrepõem sobre essas áreas que deveriam, de certa maneira, fazer a preservação dessas comunidades, sejam elas indígenas, quilombolas, de comunidade de pescadores e também de outras atividades de florestas. E esse interesse econômico, de certa maneira, que vem ao longo dos anos criando esse conflito. Muitas vezes, esses conflitos são conflitos, infelizmente, armados, né? E que têm levado, inclusive, à morte, à perseguição e ameaças, inclusive, de lideranças comunitárias, como, por exemplo, já ocorreu no caso de Chico Mendes, como já ocorreu no caso da irmã Doreen Stang, como já ocorreu no caso do padre Ezequiel Arramin, em Rondônia, como tem acontecido em alguns lugares mais distantes do Brasil. Então, essa violência, ela não decorre da questão legal, porque a lei protege toda a população de qualquer processo de violência. Assim como a Constituição também procura organizar legalmente a titulação dessas terras e dessas áreas. Contudo, os interesses econômicos, muitas vezes de mineradoras, do agronegócio, da pecuária, e também das madeireiras, tendem a burlar esse sistema protetivo de proteção dessas áreas, e eles procuram, de alguma maneira, avançar para cima dessas áreas, criando, inclusive, problemas ambientais. Tá certo, Edu. Muito obrigada, né? Boa noite para você. Obrigada por estar conosco aqui nesta terça-feira. Uma pergunta também muito importante em relação aos últimos 10 anos, né? Os povos originários sofreram com mais de 1.000 registros de invasões de posse. Pegando o gancho da explicação que o senhor falava agora, né? O senhor dava para a gente. Falta, então, uma maior fiscalização, já que tem legislação, mas aí são tantos interesses e crimes cometidos também. A fiscalização é o ponto-chave? Então, a fiscalização ela é importante e ela é fundamental. E a gente tem assistido, por exemplo, esses grupos econômicos de interesse sempre tendo uma proposta para redução do Estado, né? Eles sempre falam da reforma administrativa. O que significa reforma administrativa? Reforma administrativa é a busca pelo enxugamento de quantidade de servidores públicos, por exemplo, para que haja uma diminuição, por exemplo, do pagamento de salários, e isso traria menos gastos aos cofres públicos e, portanto, traria um equilíbrio financeiro. Mas isso não é verdade. Hoje, as diversas políticas públicas que o Brasil precisa, para que a lei seja cumprida, ela obviamente precisa de uma boa parte dos servidores que façam a fiscalização do cumprimento da lei.
Nós assistimos recentemente o resultado que foi o desmonte do IBAMA, por exemplo, e da Fundação Bill, salvo me engano, que foi a retirada dos fiscais, por exemplo, quando fiscalizavam as questões ambientais. O que aconteceu com o país, né? Um número alarmante de desmatamento, a ocupação desenfreada das áreas indígenas, das terras já demarcadas, inclusive, né, pelos mineradores, enfim, criando todo tipo de conflito. Então, obviamente, a fiscalização ela é muito importante, ela é demasiadamente importante, mas eu acredito que não só a fiscalização. Nós precisamos voltar a fazer um debate hoje sobre o bem-estar comum no país, para a garantia da democracia. Nós não vamos resolver nenhum dos problemas nacionais, sejam eles de estrutura, né? A questão da terra hoje ela é uma questão da estrutura socioeconômica, mas nós não vamos resolver isto com base na violência ou na força, seja de um grupo ou de outro. É preciso que haja um grande debate de conscientização e que haja uma estratégia de fato política que vise o bem-estar socioeconômico de todos. O país ele tem possibilidade de ofertar recursos para todos, tanto para os empresários, como também para a população de baixa renda, tanto para os trabalhadores rurais, como também para a agropecuária. Então, nós precisamos fazer um debate e alocar a todos, e para isso o Estado ele é o grande regulador, ele é o que tem que ter a força de colocar os lados em conversa e encontrarmos soluções pacíficas. E eu acredito profundamente nisso. Então, além da fiscalização, mas abrir um debate político intenso com todos os lados da sociedade para que a gente faça a aplicação das estratégias de políticas públicas e que elas sejam eficazes para o bem-estar de todos e todas. De fato, né? Agora, quando a gente fala da questão fundiária aqui no Brasil, né, Hilda, a gente fala em desigualdade, né? Até um dos principais motivos que acaba gerando toda essa violência. O campo brasileiro é composto por maioria de trabalhadores negros, mas grande parte das terras não está na posse desses negros. Podemos afirmar, então, que há um racismo fundiário no Brasil, Hilda? Não há dúvida que nós possamos afirmar isso. E o fato é esse. O fato é que, com o Estatuto da Terra, né, da maneira como foi feita, uma espécie de apartheid social, né, criado ainda no Império, onde que poucos tinham acesso à titulação e o resto da população não letrada, das pessoas trabalhadoras, não tinham também acesso à titulação da terra, em pior situação ficaram os escravos, né, os negros, um povo que foi trazido à força para outro continente, para através, né, do seu sangue e suor gerar riqueza, né, para os grandes fazendeiros, para os grandes latifundiários, né, em nome de uma economia exportadora, né, e bem-sucedida economia exportadora, como foi no caso do Brasil, com as grandes lavouras de cana, de café e da mineração de ouro, trouxeram consequências desumanas e desastrosas para a humanidade, né? O Brasil é um país que se envergonha desse processo de escravidão que aconteceu aqui por mais de 270 anos. E com o fim legal, né, com o fim jurídico da escravidão, não houve um amparo social, não houve um acolhimento do povo negro. Pelo contrário, o que houve foi exatamente uma exclusão social. Então, certamente que os negros não tinham, embora livres, mas não tinham nenhum escopo de cidadania, né? Quanto mais a possibilidade de ter acesso à propriedade da terra, né? Por isso que é fundamental hoje que, como diz a Constituição, que sejam reconhecidas as comunidades quilombolas e que elas sejam tituladas, né? Como uma forma, se é que vai haver reparação, né, algum dia sobre a escravidão, mas essa é uma forma de fazer uma espécie de reparação humana, né, a esse coletivo negro que tanto sofreu aqui nesse país e que hoje tem uma garantia legal de ter as suas terras demarcadas.
Mas a igualdade não se dará só aí. Há que ter mais investimentos, há que ter mais medidas que rompa com essa estrutura racial que também está na composição hoje da titulação das terras. E, Rildo, são tantas formas sociais de crimes acontecendo no campo, né, de violência, de conflitos registrados que a gente já abordou no primeiro bloco, agora com o senhor também, mas o senhor acredita que a impunidade é uma das causas da existência da violência no campo? Eu não tenho dúvida que a impunidade ela é uma forma cruel, inclusive, de fazer de conta que estamos no Estado democrático de direito. Porque a lei ela é para todos, a lei ela é o espectro da democracia, né? A garantia da vida, da lei, da ordem pública, ela é a garantia do Estado democrático de direito. E quando alguém que comete um crime contra a vida, contra as posses das pessoas, contra os coletivos, que atentam, inclusive, contra a própria Constituição Federal, elas não sofrem nenhuma medida repressiva, não são punidas. Fica o recado, né, de que, no Brasil, a gente pode não cumprir a lei, e, não cumprindo a lei, nós também continuaremos ter a igualdade. Isso nós não podemos aceitar mais. Nós não podemos aceitar mais a impunidade como forma de vida, nem como forma de organização estadual, de Estado, né? Temos visto aqui em São Paulo hoje o que tem acontecido na segurança pública, onde os policiais militares perderam totalmente o ordenamento do mínimo possível humano. Estão cometendo atos cruéis contra todos e qualquer pessoa em nome de um poder abusivo. E por que isso ocorre? Ocorre porque os seus comandantes que deveriam puni-los, não os punem. Ou seja, ao não punir, dão uma autorização abstrata para que as pessoas continuem cometendo crime e continuem cometendo violência. E a mesma coisa ocorre com qualquer milícia, com qualquer agrupamento de latifundiários ou de mineradoras, ou agrupamentos de pessoas que violam, né, as leis de proteção ambiental, que violam as leis de proteção à propriedade, que violam as leis de proteção à garantia de posse das comunidades indígenas, quilombolas e etc., se não são punidos, é como se estivessem recebendo uma autorização para continuar fazendo e promovendo a violência. Nós precisamos parar com isso, nós temos que dar um basta nisso, e o Estado brasileiro, através de todos os seus entes, não só o governo federal, mas os governos do Estado, os municípios, tem que dar um basta em toda e qualquer forma de violência. Isso é o que pugna na Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Exatamente, dignidade humana, principalmente para aqueles que são do campo, né? Muito obrigado, viu, Rildo, pela participação aqui no Aparecida Debate. Seja sempre bem-vindo, uma ótima noite para você. Obrigado, boa noite a todos e todas. Espero ter contribuído. Estamos à disposição, a OAB se coloca à disposição sempre esse instrumento de comunicação de vocês, ao qual a gente desde já parabeniza pelo programa e pelo debate. Muito obrigada. Ótima semana, Rildo. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Estamos de volta com a Aparecida Debate, que hoje te informa e conscientiza sobre os persistentes conflitos no campo. Neste terceiro e último bloco, a gente enfatiza o essencial braço social da Igreja no Brasil nesta luta contra a violência. Pois os números, eles oscilam entre reduções e aumentos, mas a problemática vai bem além dessas porcentagens. São vidas, né, Eduardo? São verdade. Famílias impactadas no campo e também o meio ambiente que é degradado. E para somar, então, ao nosso programa, a gente conversa agora com o Ronilson Costa, ele que é integrante da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra, que tem vínculo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Ronilson, seja muito bem-vindo ao Aparecida Debate. Boa noite para você. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Eduardo, e a todos os telespectadores do Aparecida Debate. Para nós é uma alegria e uma honra muito grande participar desse espaço, desse debate,
que acredito que é de interesse de toda a sociedade do nosso país, de todos os brasileiros e brasileiras. A Comissão Pastoral da Terra, ela tem uma trajetória de quase 50 anos de contribuição com os processos de organização e das comunidades do campo, das águas e das florestas. Esse debate, acredito que vai contribuir bastante para o entendimento dessa realidade que ainda é bastante preocupante no nosso país. Esse é o nosso desejo, né, Ronilson, né, Eduardo, né, que a gente conscientize quem nos acompanha, né, e também a gente possa informar as pessoas que não têm conhecimento dessa realidade no nosso país. Só que assim, Ronilson, como você falou um pouquinho agora, né, dos trabalhos em relação à CPT, eu quero saber justamente sobre isso. Explique melhor para a gente, né, são mais de 50 anos, como esses trabalhos são desenvolvidos, né, em todo o território brasileiro, quais os cenários que vocês ainda encontram, né, aqui no país. A Comissão Pastoral da Terra, ela foi fundada em 1975 por bispos, padres, missionários, leigos que estavam em mais contato com a realidade dos povos e comunidades na região amazônica, mas também de outros lugares do nosso país. Era anos ainda de forte repressão da ditadura militar, e aquilo que se voltava para a realidade da vida e a vida desses povos do campo era uma realidade muito dura, muito difícil. O projeto de expansão econômica e desenvolvimentista daquele período se voltava para a região amazônica, e muitas vezes isso se dava nas disputas dos territórios, né? E também na atração de muitos trabalhadores de outros lugares que acabavam sendo explorados. Dom Pedro Casadáliga, já em 1971, na sua carta pastoral, já denunciava essa triste realidade vivida pelos povos indígenas, pelos peões, pelas comunidades ribeirinhas e tantos outros que estavam na região amazônica. E a CPT, ela surge para ir ao encontro desses e dessas pessoas, né, que estavam na condição ali de marginalizados, de excluídos da sociedade, né, despossuídos da terra e de todos os direitos. Então, acho que, como uma ação pastoral, ela nasce com esse carisma, com essa vocação de ir ao encontro dos mais excluídos, né. Na época, já estávamos muito impulsionados, tanto pelo Concílio do Vaticano II, mas também pelas conferências latino-americanas, que nos colocava diante de uma igreja muito em saída, de uma igreja que ia ao encontro dos privilegiados, né, de Jesus de Nazaré. Ô, Nilson. E nesse contexto, a gente foi aprendendo junto com aqueles e aquelas, né, e reconhecendo que aquela realidade era também uma realidade que estava em outras regiões do país. E muitos leigos, leigas, padres, irmãs, bispos, foram aderindo a esse processo, né, e se envolvendo na defesa da vida e lutando junto com essas comunidades. Muitas vezes abandonadas, né, Ronilson? Boa noite para você, obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate, uma situação que a gente não pode esquecer, virar a página, né? Ela está aí na cara de todo mundo, principalmente do povo brasileiro, das autoridades brasileiras, e que bom que tem a Comissão Pastoral da Terra, que bom que nós temos a nossa igreja aqui no Brasil para defender esses mais desfavorecidos. Então, pergunto para você, Ronilson, como é que a igreja atua para somar forças, ter mais parceiros, para provocar o poder público mesmo e reivindicar os direitos dos povos da terra e da água? Pela história da Comissão Pastoral da Terra, nós temos uma rede de apoio de organizações populares, até mesmo ao longo desses quase 50 anos, né? Próximo ano já faremos aí nosso 50º aniversário, e no decorrer desse tempo a gente conquistou muitos aliados, muitos parceiros, muitos colaboradores, né? Hoje é importante a gente atuar em rede. Então, quando se trata de direitos dos povos do campo, das águas, das florestas, dos trabalhadores escravizados,
nós temos um conjunto de organizações que se apoiam e se juntam a essas vozes do campo, das águas e das florestas para fazer ecoar os seus clamores, os seus pedidos de respeito, né, as suas reivindicações por direito, seu reconhecimento de território. Então, nesse sentido, a gente tem se somado muito em rede, em teias, em articulações nacionais, mas também em articulações locais, né? Assim como muitas dioceses, muitas paróquias, né, têm sido muito sensíveis ao longo desses anos todos e têm acolhido também a causa dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo. A CPT, ela contribui, inclusive, por meio das escutas, e produz diversos documentos, né, diversas análises sobre essa realidade e tenta contribuir, né, provocando os governos locais, né, e também o governo federal, para que adotem medidas políticas, né, que visem a garantia desses direitos. Nós também procuramos dialogar e provocar o sistema de justiça do nosso país para que eles também reconheçam e atuem na defesa desses direitos. Necessárias, mas que por muitas vezes as medidas não são eficazes, né, Ronilson? Até falando um pouquinho dos dados que a gente já abordou ao longo deste programa, né, até para analisar um pouquinho os números atuais de violência, quais os principais desafios nesse combate, né, e também no trabalho da comissão de colocar esses povos como protagonistas de fato? Olha, Rafaela, em nosso país, nós temos uma dívida muito grande com os povos do campo. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, são mais de 1.000 comunidades quilombolas com processos administrativos no INCRA para que tenham seus territórios reconhecidos. Após a chamada abolição da escravatura, essas comunidades quilombolas, elas ficaram sem terra, sem direito à cidadania, né? E a nossa Constituição, ela reconhece que essas comunidades, que esses povos têm os seus direitos garantidos. Os povos indígenas também têm os seus direitos garantidos. Em nossa Constituição, nós conseguimos, a Constituição de 88, definir que é necessário que se estabeleça uma ampla reforma agrária para que nenhuma família, né, que tenha que está no campo, que tenha a vocação de produzir e trabalhar no campo, sustentar suas famílias, seus filhos, né, fique sem esse direito, né, de acesso à terra. Contudo, lamentavelmente, nós temos um parlamento que, a cada ano, ele se torna muito mais conservador, muito mais reacionário, né, e atua dia e noite na formulação de projetos de lei e aprovação desses projetos de lei, tornando leis que inviabiliza os processos de desenvolvimento dessas comunidades, né, da sua produção, da sua reprodução social, cultural, enfim. Nós percebemos que todos os dias há um ataque severo a esses povos que vivem no campo. E a cidade, que depende do campo também para comer, ela precisa se tornar um aliado. Todos nós precisamos se tornar um aliado dos povos do campo, das águas e das florestas, né? Aliás, eles estão comprometidos a partir dos seus modos de vida, com relações muito diferentes com seus territórios daqueles que, às vezes, nós, enquanto urbanos, estabelecemos com a cidade. Então, é importante que se reconheça esses valores e que apoiemos também essas causas. Nosso país é um país de dimensões continental, e que, portanto, deveria acomodar de forma pacífica todas essas famílias que precisam da terra para sobreviver.
Ronilson, inclusive houve uma diminuição no número de vítimas de assassinatos, sendo 6 no primeiro semestre do ano passado e 11 confirmados até o fim de novembro. Apesar dessa redução, né, a gente tem aqui que falar que são vidas perdidas e a gente não pode se acostumar, como eu tinha dito para você agora há pouco, com o noticiário. No quesito segurança, o que ainda falta? Como é que a sociedade pode atuar em defesa desses povos que vivem no campo? Exatamente. A CPT ela faz esse monitoramento da violência no campo e, segundo os dados parciais que acabamos de divulgar, revelam que neste ano até novembro foram 11 pessoas assassinadas. É uma diminuição em relação ao ano anterior, mas ainda continua sendo um número muito alto. Mas isso não significa que nós estamos numa tendência de queda desses números, né? Porque os últimos anos foram anos que os números sempre foram bastante elevados. E para nós, enquanto pastoral e enquanto cristãos, e também para aqueles que não são, não pode ser admitido que uma pessoa, sequer uma pessoa, possa perder a vida porque lutou por direito, porque lutou pela vida. Acho que isso é inadmissível em qualquer sociedade. Mas, além das pessoas que são assassinadas, há dezenas em nosso país que são ameaçadas de morte, que muitas vezes têm que deixar seus territórios para preservar sua vida. Né? Isso gera um trauma enorme para a vida dessas comunidades e dessas famílias também, dessas pessoas. Né? Há ainda um número muito grande de comunidades que são expulsas da terra, e quando uma comunidade inteira é expulsa, a gente precisa pensar para onde vão essas pessoas, né? Aquelas crianças vão fazer o quê? Como é que será a vida após uma ação de despejo ou uma expulsão, né? Uma ação violenta que sobrecai sobre essas comunidades? A gente precisa se perguntar e tomar essa consciência, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a perceber que o nosso comodismo pode ser também um incentivo para que esses tipos de violência possam continuar acontecendo. Ronilson, quero aproveitar uma última pergunta para você, antes da gente encerrar aqui o Aparecida Debate, até aproveitar a presença da Comissão Pastoral da Terra representada por você, porque a gente está vivendo o Ano Santo, o Jubileu da Esperança. O tema da campanha da fraternidade desse ano, a gente lembra sobre ecologia integral. Então, como é que a gente pode refletir e trazer de uma forma concreta para a luta contra os conflitos no campo? Exatamente, Eduardo. Quando nós falamos de ecologia integral, nós estamos falando de algo que não é algo que será inventado, né? É algo que precisa ser reconhecido, porque há muitas experiências, sobretudo em nosso país, né, de relações de pessoas, de comunidades com o seu meio natural, com seus territórios, enfim. Eu acho que dentro dessa perspectiva de a gente superar esses conflitos e garantir que essas experiências se ampliem, né, que nós estamos à beira de uma catástrofe global, né, com a questão ambiental. Né? O nosso planeta já vem dando sinais de que não suporta mais. Né? Mas, diante disso, quais experiências a gente pode reconhecer, alimentar, incentivar, apoiar, para que elas se ampliem e a gente possa minimizar os impactos dessas mudanças e assim a gente garantir que a nossa casa comum ela seja de fato uma casa agradável, né, de se viver. Não será com queimadas, não será com agroquímicos, não será com violência. Agora mesmo o Congresso, a Comissão de Justiça lá da Câmara aprovou ontem uma medida de que os fazendeiros proprietários de terra podem usar da força própria
né, de armas e até de policiais sem autorização judicial para expulsar trabalhadores que ocuparam alguma terra, né? Então, cada palmo que é ocupado, né, cada área, cada território que é reivindicado, ele com certeza será colocado dentro de uma perspectiva de cuidado, né, de zelo. Nascentes serão recuperadas, né, a biodiversidade se dará de forma plena, né, e essa as experiências que a gente tem visto em vários lugares do nosso país, com as comunidades quilombolas, com as comunidades indígenas, porque sua lógica é outra, a sua relação com o seu território é outra, e isso é, para nós, uma lição de vida também, né? E daí todos nós precisamos reconhecer e apoiar essas iniciativas. De fato, Ronilson, é um alerta para todos nós, né? Uma conscientização para todos, e muito obrigada pela sua participação, por trazer dados, informações e também tanto conhecimento aqui para a gente nessa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rafaela e Eduardo. Muito obrigado, e desejando para você, a todos aí que trabalham e tem esse trabalho muito bom aí, né, que tem que ser representado em todo o Brasil, que é a Comissão Pastoral da Terra, um feliz 2025, né? Porque tem muita luta pela frente, tem muito trabalho pela frente nesse novo ano que começa. Uma boa noite para você, um forte abraço, viu, Ronilson? Até mais. Um abraço, boa semana, tchau. Muita paz e justiça sendo feita no nosso país. Justiça social, principalmente. Exatamente. Bom, assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo-tv-aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você também pode sugerir temas para a gente debater aqui todas as terças-feiras. E é o nosso encontro marcado na próxima terça-feira com a Aparecida Debate. Para você, uma boa noite, um ótimo descanso e até lá. Boa noite, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.